Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um outro ponto que é importante nesse capítulo aqui, no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou voltando aos mitos, às historinhas da carochinha. Tem uma outra carta que ele dá bem as três coisas que atraem o interesse das pessoas e desviam as pessoas do Evangelho. Isso é a carta aos Colossenses. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, existem as três vertentes para onde as pessoas vão olhar e buscar com interesse as coisas e assim desviando-se do Evangelho. Uma é a filosofia, outra é a lei, o legalismo, e outra é o espiritualismo. Filosofia, legalismo e espiritualismo. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, as filosofias são muito interessantes. As filosofias, quem já leu algum filósofo, os caras são bons, realmente eles atraem, eles falam coisas assim que você fica impressionado, não é? E a tradição dos homens também são interessantes, as tradições. São os rudimentos do mundo, as coisas básicas do mundo também são interessantes. Mas nada disso é Cristo. Isso que a gente tem que entender. Então são coisas interessantes, sutilezas, tradição de homens, filosofias, e aqui, no tempo que foi escrita essas cartas, elas já estavam, a igreja já estava sofrendo influência da filosofia oriental, que iria trazer para o Ocidente coisas como reencarnação, e espíritos, e uma série de coisas assim, que eram das religiões orientais. Então, cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio das filosofias. Então, se você gosta de filosofia, cuidado. Cuidado, porque ela vai ser interessante. Mas você pode se tornar uma presa, uma vítima dos filósofos que vão afastar o seu pensamento da plenitude da divindade, que é aquilo que está em Cristo, o único homem que é Deus. Deus e homem. Quem quiser ler a carta aos Romanos, o primeiro capítulo, ele fala disso também, que os homens, achando-se sábios, não é? Deixaram de lado Deus, e aí começaram a idolatrar outras coisas, porque se acharam muito sábios. Capítulo 1 de Romanos, quem quiser pode ler depois. Mas a outra coisa que tem aqui em Colossenses era um outro fator, uma outra coisa que também estava já afetando a igreja do princípio, que era a lei, os legalistas, os judaizantes. E assim como a filosofia até hoje, você tem cristãos por aí que estão envolvidos até o talo, até o cocoruco aqui, em filosofias, tem também aqueles que estão totalmente ligados à lei, e a lei de Judá, a lei de Israel, né, a lei do Antigo Testamento, que é o versículo 16, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, o cerne, é de Cristo. O cerne dessas coisas, o âmago dessas coisas é Cristo. É Cristo, é isso que ele está falando aqui. Então, que ninguém vos julgue por essas atividades que eram da lei,
Ah, não pode comer tal comida, não pode comer isso, não pode comer carne assim, carne assado, não pode beber isso, não pode beber aquilo, tem que guardar a festa, tem que guardar o sábado, tem que guardar a lua nova. Ninguém vos julgue. Não sigam isso, ele está falando aqui. Não sejam vocês condenados. Ninguém vos condene por questões de comida, de bebida, de festa, de lua nova ou de sábado. É isso que ele está falando aqui. Porque essas coisas já estavam entrando na cristandade e causando um estrago tremendo. Paulo vai falar especificamente sobre isso na carta aos Gálatas, que ali ele fala que aqueles que estavam pregando um outro evangelho, e eram malditos por pregar esse outro evangelho que não era o evangelho verdadeiro, era o evangelho de lei, o evangelho de regras, que é o que hoje se prega até em muitas igrejas católicas e evangélicas, um evangelho de regras. Se você comer isso, vai para o inferno, se você beber aquilo, você vai para o inferno. Teve um até que me escreveu hoje, ele falou assim, eu me converti, mas depois eu tomei cerveja, eu vou para o inferno? Eu respondi, só se a cerveja for mais poderosa que o sangue de Cristo. Porque isso é o que ele aprendeu na igreja, lá onde ele se converteu. Então, umas coisas que são ligadas à lei e regras e tudo mais, isso não é evangelho. Então, a primeira coisa, filosofias e tradições. Segunda coisa, lei, regras, judaísmo. Isso também fuja disso. Terceira coisa é o versículo 18, e aí entra os espiritualistas. Aquilo que eu vivi antes da minha conversão, quando eu era bicho grilo, e tinha 200 livros na minha biblioteca em casa, de espiritismo, de espiritualismo, de filosofias, de mágica. Eu ficava, às vezes, olhando para uma casca de ovo colocada, embocada assim, dentro com uma agulha, eu olhando para ela e me concentrando, porque eu acreditava que eu ia fazer a casca de ovo girar. Eu devia ter comido o ovo e só, não querer fazer a casca, virar carrossel. Eu dormi durante alguns meses, eu dormi debaixo de uma pirâmide. Eu fiz uma pirâmide de arame em escala, com medidas na mesma proporção da pirâmide de Quéops, no Egito. De Gizé, acho que é Gizé, né? Já até esqueci, olha, você viu que eu perdi todo aquele aprendizado que eu tinha. A grande pirâmide lá do Egito era essa, né? Então eu acreditava piamente que eu fico dormindo embaixo da pirâmide, tinha a pirâmide que ficava pendurada em cima da minha cabeça. Minha mãe queria morrer quando ela entrava no apartamento onde eu morava sozinho, no Guarujá. Ela via aquelas coisas, meu filho, o que é isso? Porque eu achava que estava recebendo energias do universo, né? Estava sendo impregnado. Nem caiu o cabelo, então não devia ter muita energia ali, não. Não devia ter muita radiação cósmica me banhando ali. Mas eu acreditava, eu lia todos esses livros, lia Lobo Sangue Rampa, eu tinha a coleção inteira dele. Lia um monte de coisa, um monte de bobagem, tudo ligado ao espiritualismo. Então, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, porque é o que faz dentro, quando você está misturado no espiritualismo, você quer ter contato com anjos, com extraterrestres, com espíritos, com um monte de coisa, um monte de bobagem, você fica preso a isso. Ninguém vos domine, essas coisas dominam você. As coisas dominam. Culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu. Isso está na tradução Almeida, Revista e Corrigida, mas a tradução melhor para esse trecho aqui, envolvendo-se em coisas que não viu, é envolvendo-se com visões. Envolvendo-se com visões. Porque é muito importante entender que os anjos caídos e os demônios também, eles fazem coisas. Eles fazem acontecer coisas. Sim, quando você se converte, não é que você simplesmente fala assim, não tem nada sobrenatural mais. Tem, só que não é de Deus. É de anjos caídos, é de demônios.
E se você não ficar esperto, eles enganam você. Eles enganam você. Ai, mas eu vi uma sombra. E daí? A sombra é bom quando está muito sol, né? Estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Porque essas coisas aqui são muito boas para a carne. São muito coisas para a carne. No versículo que segue aqui em Colossenses, no versículo 20, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis do mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, só, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Da carne. E é engraçado, interessante que quando você vive ou viveu nesse meio espiritualista, você percebe o quanto de carne que tem. Todo mundo se gabando de ter tido uma visão, ter acontecido alguma coisa, ter escutado uma voz, ter visto uma sombra, uma imagem, uma nuvem com um formato de não sei o quê. Carne, porque todo mundo quer se gabar para o outro que viu alguma coisa que o outro não viu. Isso é carnalidade. Então, lá voltando ao nosso capítulo aqui de 2 Timóteo 4, quando fala desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, é só você passar numa livraria e olhar quantas estantes tem cheias de lixo esotérico. Lixo esotérico. Livros de anjos, livros de falsas profecias, livros de tudo que é bobagem, porque ali realmente atrai a carne. Na época, eu era atraído por esses livros também, vivia em livrarias, era um rato de biblioteca. O primeiro livro que chamou minha atenção foi quando eu fui comprar, numa livraria do Guarujá, eu fui comprar o livro de Provas de Däniken. Era de um autor chamado Erich von Däniken, que foi muito famoso nos anos 70, e ele escreveu um livro, ficou muito famoso, chamado Eram os Deuses Astronautas. E depois ele começou a lançar outros livros. Eu fui comprar esse livro dele, e do lado do livro dele, na estante da livraria, tinha um outro chamado O Grande Planeta Terra, era alguma coisa assim, eu não lembro agora exatamente o título, era alguma coisa do Grande Planeta Terra, mas era um livro evangélico, era um livro cristão, de profecia da Bíblia. Eu comprei os dois, o de Däniken era grosso assim, o outro era mais fininho. Aí eu comecei a ler o de Däniken, ele começava o livro tacando pau na Bíblia, falando mal da Bíblia. Depois ele continuaria no livro usando trechos da Bíblia para sustentar as ideias dele, quer dizer, não fazia sentido nenhum. Mas eu comecei a ler, achei muito chato, muito chato, difícil de ler. Eu fui para o outro, que era mais fininho. E o outro começava assim: se você não se interessa, o futuro do grande planeta... Acho que era o futuro do grande planeta Terra. Se você não se interessa por profecias bíblicas, pare de ler este livro imediatamente. O cara escreve isso no começo de um livro, o que você faz? Você para? Não, aí que você gruda e continua, né? E nesse livro que eu despertei meu interesse pelas profecias bíblicas. Esse livro está esgotado, nem me peça para mandar link desse livro, porque está esgotado e tinha muitos erros também. Hoje eu vejo, ele tinha muitos erros na interpretação das profecias bíblicas. Era de um autor chamado Hall Lindsey. Hall Lindsey era o autor, um escritor evangélico. Nem sei se ainda é vivo. Mas de qualquer maneira, Deus usou esse livro como uma das primeiras coisas que me despertaram para querer ler mais a Bíblia e descobrir mais coisas da Bíblia. Mas o que tem nessas livrarias, na maior parte delas, é bobagem, é lixo filosófico ou
o que não está muito na moda hoje, lixo legalista, está mais na moda entre algumas seitas evangélicas, e lixo espiritualista. Todos esses trazem, cada um da sua maneira, as suas lendas, os seus mitos, as suas fábulas, como fala aqui Paulo ao escrever a última carta para Timóteo. Até aí, só que eu acho. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.